Olá, meus amores. Eu estou aqui outra vez para falar com vocês sobre as nossas parábolas de Jesus. Tudo bom? Espero que vocês estejam acompanhando, que estejam tudo certo, que vocês estejam gostando. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a nossa aula, né? Vai falar sobre o empregado impiedoso. Que empregado é esse, né? O que será que essa parábola do empregado impiedoso vai falar com a gente, né? Então, assim, antes de nós começarmos, nós vamos para o nosso versículo, tá bom? Um versículo novo, um versículo diferente. Então, vamos lá? Vamos conferir esse versículo. Vamos lá? Nosso versículo de hoje está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, parte B. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Mais uma vez. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, meus amores, nós acabamos de ver o nosso versículo de hoje, né? E o nosso versículo, lá em Colossenses, fala de perdão. E o perdão tem muito a ver com a parábola que nós vamos estudar hoje, certo? Hoje nós vamos falar do empregado do rei que era muito injusto, ele era impiedoso, não tinha piedade. E vamos ver o que Jesus quis nos mostrar com essa parábola do perdão, que o rei deu esse perdão para esse empregado impiedoso. Então nós vamos ver. Essa parábola está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 21 ao 35. Vamos lá? Vamos pegar nossas Bíblias e vamos ler? Diz assim: quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos seus pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor chamou, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então nós vemos aqui que Jesus ele estava com seus discípulos e Pedro perguntou: Jesus, mestre, até quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? Até 7 vezes? Porque naquela época era assim, você tinha a lei, que o costume, né, que te dizia que você poderia perdoar o seu irmão até 7 vezes.
o seu próximo. Aí Jesus olhou para ele e disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7, que dá um número altíssimo. Se você pegar na sua calculadora e botar 70 vezes 7, você vai ver que vai dar um número altíssimo. Então, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que nós devemos perdoar até perder de vista, perdoar por muitas vezes, porque todos nós podemos errar, todos nós temos os nossos erros e precisamos receber esse perdão e dar esse perdão. Precisamos ser piedosos, ser compassivos, companheiros, ter compaixão das pessoas, porque o nosso Rei, nosso Deus, ele é sim compassivo, justo, sabe? E Jesus, percebendo que os discípulos ainda estavam assim meio duvidosos, sem entender muito bem o que Jesus tinha dito, aí ele contou essa parábola do rei justo e do empregado impiedoso, né? Então, ele falou que Deus, o reino dos céus, é comparado a esse rei que perdoou uma dívida que 100 denários, 10 mil talentos, era comparado como se fosse 50 mil reais. E 100 denários, que era o que o outro servo estava devendo a esse homem, que o rei perdoou a dívida, era só 100 denários. 100 denários era comparado a 1.000 reais. Então, como é que uma pessoa que foi perdoada uma dívida de 50 mil reais não podia perdoar uma dívida de 1.000 reais, né? Então, se ele se sentiu feliz e contente e agradecido ao rei por ele não ter cobrado a dívida, por ele ter perdoado a dívida dele, por que ele com 1.000 reais não poderia perdoar? Né? Ele foi injusto, ele não foi piedoso, ele não foi, teve aquela compaixão, né, do seu amigo, do seu servo. E os outros, vendo isso, acabaram contando para o rei, e o rei julgou ele com a mesma justiça que ele julgou ao seu servo, ao seu outro servo. Então, é isso que eu digo para vocês. E é isso que Jesus também está falando na parábola, que nós devemos ter essa compaixão, ter esse instinto de amar uns aos outros nesse propósito também do perdão. Porque lá na oração do Pai Nosso tem assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se nós dissermos para Deus que o Senhor perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos os pecados dos outros que fazem com a gente, então isso quer dizer o quê? Que do mesmo jeito que você perdoa, você pede para que Deus te perdoe. Então devemos dar esse perdão, não devemos ser falsos, ok? Já perceberam que ficamos muito mais chateados quando alguém faz algo para nós do que a gente faz de ruim para alguém? A gente sempre fica muito mais chateado quando alguém faz alguma coisa de ruim com a gente. E a gente toda a vida fica muito mais chateado com isso do que quando a gente acaba chateando alguém, acaba fazendo alguma coisa de ruim para alguém, né? Vocês acham que esse servo foi muito mal com o seu conservo, a pessoa que estava servindo a esse servo? Vocês acham que ele foi muito injusto, foi muito mal? Com certeza, né? Mas, e nós? Quantas vezes fazemos mal às pessoas? Pode não ser uma coisa tão grave, mas há coisas pequenas que entristecem bastante as pessoas que nós fazemos para elas. Vocês já deixaram um colega de lado na hora de brincar? Deixaram de brincar com alguém porque ele estava sujo ou descabelado? Já riram da mãe de um colega seu porque ela é gorda ou porque o pai desse seu colega é careca? Adolescentes, já julgou um colega porque ele passou por você e não falou com você? Aí você disse assim: olha, só fala comigo no colégio, quando é aqui no bairro, então quando me vê assim na rua, não fala comigo. Você já julgou? Já falou que seu colega pegou um caderno seu sem saber se realmente foi ele que pegou?
Então, todos nós temos um pouco do injusto em nós. Por isso, Jesus precisava ensinar sobre o perdão. Os discípulos perguntaram a Jesus quantas vezes devemos perdoar. E quando Jesus conta essa parábola, fica claro que o perdão deve fazer parte da nossa vida, da vida daqueles que querem ser amigos de Deus. E fazer a vontade do Pai é difícil, porque essa é a vontade dele, que nós tenhamos essa vida de perdão, que essa vida de perdão possa fazer parte das nossas vidas. E essa prática do perdão é algo que precisa ser aprendido e praticado todos os dias. Assim como fala a oração do Pai Nosso, que Deus perdoa quando nós perdoamos aqueles que nos ofendeu, nós devemos ter essa lembrança. Lembrar sempre de que Jesus ensinou o perdão e está pronto a nos perdoar todos os dias, mas também está pronto a nos ensinar a perdoar aos outros. Uma vida de perdão é muito alegre. Nós devemos experimentar essa vida de perdão. Você vai ver que fica até mais leve, você consegue ter um caminhar mais leve quando você tem essa vida de perdão, ok? Vamos colocar nossa vida de perdão em prática, tá bom? Não vamos ser como esse empregado injusto, impiedoso. Vamos ter piedade, vamos ter compaixão, amor uns pelos outros, tá bom? Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa parábola de hoje. Beijo!